Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. No meu coração, o desejo enorme de já impor as mãos em vocês para transferir as unções que nós recebemos esses dias nos Estados Unidos. Foi algo glorioso da parte de Deus e a nossa missão é fazer essa transferência de unção para abençoar o povo. E o Espírito Santo me deu algumas coisas para compartilhar com vocês primeiro. Vamos abrir em Atos 2:4, depois Atos 4:31. Essa passagem que nós vamos ler hoje, ela diz respeito a ser cheio do Espírito Santo. E nós estamos precisando ficar cheios do Espírito Santo. Tem gente aqui deprimida, outra sem rir. Aleluia. Tem pessoas crendo mais no que o diabo está dizendo do que no que Deus disse. Está na Bíblia, as trevas cobrirão a terra. E quando as trevas se manifestam, frieza espiritual, indiferença com as coisas de Deus, o aumento do homossexualismo, o aumento da prostituição, o aumento da rebeldia, rebeldia no lar, rebeldia na empresa, rebeldia na igreja, rebeldia ministerial, rebeldia no governo. Então, a Bíblia fala sobre esse tempo, e ele diz, a lei se afrouxa, e vocês viram que a lei afrouxou, e o justo vai viver pela fé. Então, eu percebi ao longo desses anos no ministério que, quando você não consegue levar uma pessoa a crer em Deus, a liberar a fé dela, somente ela sendo cheia do Espírito, que ela consegue mudar aquela situação. Há uma necessidade enorme de entendermos o poder e a presença do Espírito Santo dentro de nós. É impossível alguém cheio do Espírito Santo não ter fé. É impossível alguém cheio do Espírito Santo viver deprimido. Não tem como. Doença não fica no corpo de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mágoa, ofensa. O Espírito Santo não lida com problemas, ele lida com você. E as coisas que estão em você é que estão trazendo o problema. Mágoa, rancor, decepção, pecado não nomeado, coisas internas que só Deus sabe. E às vezes você pensa, porque o dinheiro não chegou, porque a porta não abriu. Aquilo é sempre consequência. Essas coisas, você vivendo em Deus, elas se abrirão para você. Porque está escrito na palavra que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então não se ora por bênção. A segunda coisa é que Deus vai adiante de ti, destruindo as portas de bronze. Não é você que destrói. Não é oração que destrói. É Deus. Ou seja, Deus está tão pleno em você que Ele toma a dianteira. Faça uma lista ou um check-up aí de todos os problemas que você teve na vida e perceba que todas as vezes foram causados porque nós tomamos a dianteira. Emprestamos sem consultar, compramos sem consultar o Senhor, fizemos amizade ou relacionamento sem buscar a direção de Deus, e às vezes até arranjando versículo para cobrir aquilo lá, e mesmo estampado que era uma decisão errada. Mas existe um meio pelo qual nós podemos reverter toda maldição em bênção. Existe um meio que nós podemos reverter toda frieza espiritual num fervor. E esse mês é um mês de fervor. Deus nos deu temas para trabalharmos esse ano, porque é o ano de honras divinas de Deus sobre nós. E no ano de honra divina, onde Deus vai honrar diretamente você, a primeira coisa que precisamos é de estabilidade. E é impressionante como pessoas não têm estabilidade. Uma hora estão aqui, outra hora estão lá, uma hora crê dessa forma, outra crê de outra. Uma hora está animada, outra hora está desanimada. E a Bíblia diz que Deus quer que nós estejamos fundamentados, arraigados e alicerçados em amor. Então, nesse ano de honra divina, Deus vai estabelecer você.
Alguém que é estabelecido em Deus não muda decisão muito rápido. Ele só muda decisão guiado pelo Espírito Santo. E é impressionante o número de pessoas. Deus me disse isso, daqui a 2 semanas Deus me disse aquilo, daqui a 15 dias Deus me disse aquilo. Elas estão sempre mudando porque elas estão querendo esconder um erro. E em Deus não se avança segurando erros. Isso que confessa e deixa alcança misericórdia. O inverso daquilo é não confessa, não deixa, não alcança. E a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Então, nós precisamos entender que depois da ressurreição, a coisa mais importante dita por Jesus é: fica até ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos, diga para o seu vizinho, fica até ser cheio do Espírito Santo. Diga, foi a ordem que Jesus deu para os discípulos: não saiam de Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo. Então nós nascemos de novo, nós fomos batizados no Espírito Santo, ficamos cheios lá em 1930 e de lá para cá até hoje umas migalhas espirituais. Você tem que entender que todos os dias você pode se encher do Espírito Santo. E eu acho que nós devemos, antes de sair de casa, ficarmos cheios do Espírito Santo. Porque nós vamos encontrar mais e mais pessoas cheias de demônios. Nós vamos encontrar mais e mais uma cultura infestada. Enquanto nós estamos aqui, às vezes você está em casa e pensa que nada está acontecendo. Há planos e planos diabólicos nas escolas, para as crianças. E nós vamos pagar para nossos filhos serem educados em coisas demoníacas. E é mais do que importante entender essa geração de sermos cheios do Espírito Santo, para sermos livres de coisas que não teremos necessidade de entrarmos. Você sabia que Jesus nunca entrou em problemas? E você sabia que todo problema que veio para ele foi resolvido? Veio um cego, foi resolvido. Veio um paralítico, foi resolvido. Veio a tradição, foi resolvido. O que veio, até a morte que veio para ele, ele resolveu. Aleluia. Vocês estão comigo? Então, do que estamos falando? De um ato de você levantar a mão, pegar uma Bíblia, vir para a igreja. Hoje, se eu não for, talvez o pastor me ligue e me cobre. Essa mentalidade está muito pobre para o que nós recebemos em Deus. Essa falta de sede de qualquer coisa nos tirar. Eu postei, quando eu estava lá nos Estados Unidos, abaixo de 20 graus negativo e o estádio lotado para assistir um jogo de futebol americano. Meu irmão, ou é muito cão, porque eu não entendo se há um chuvisco. O povo não vem para a igreja. Qualquer cansaçozinho não vem. Qualquer arroxo no caráter foge, desaparece daqui a 15, 30 dias. Como você quer ter Deus sem mudar de patamar? E não se muda de patamar sem pressão no meio. Toda vez que você vai para algo grande, vai vir pressão, vai vir resistência. O diabo não te quer aí. Mas vá, porque Deus quer te fazer andar sobre as águas. Nós somos sobrenaturais e estamos vivendo mais natural do que no espiritual. Como é que temos um Deus dono do ouro e da prata e gastamos tempo procurando no natural uma solução, quando se nos enchermos do Espírito, a solução virá, gente. E todo mundo aqui pode ser cheio do Espírito Santo. Você não precisa de um pregador, você não precisa de uma imposição de mãos. A Bíblia vai nos ensinar falando. Quem é que fala? Tem pessoas que falam mal do governo, falam de si, falam de todo mundo. Falando salmos, falando hinos, falando cânticos espirituais, salmodiando, dando graças. Se você fizer essa simples tarefa, você fica cheio do Espírito Santo. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de poder, é cheia de fé, é cheia de sabedoria, é cheia de unção, é cheia de conhecimento. Jesus disse: repousa sobre mim o Espírito do Senhor. E quando Ele repousou sobre mim, Ele me ungiu para libertar cativos, oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja que Ele não disse, Ele me ungiu para que eu fosse livre. Ele disse, Ele me ungiu para libertar. Ou seja, você passa a ser um canal de bênção.
Você tira os olhos do umbigo e começa a contemplar o reino e percebe que há pessoas sofrendo problemas maiores do que o seu, mas há uma unção em você para resolver aquelas situações. Fique cheio do Espírito, a dívida vai embora. Fique cheio do Espírito, o rancor vai embora. A questão é que essas coisas travam teu coração. É como uma tampa sobre a panela, se você jogar água, vai jogar água fora. Você tem que tirar a tampa para ser cheio. E essa é a questão que o diabo mais deseja, tomar conta do seu coração. Porque os resultados virão da presença do Espírito Santo dentro de você. Olha, o diabo não está preocupado com quantos versículos você cita. Ele está preocupado com o fogo que vai com aquilo que você cita. Porque ele tem medo do fogo. E o fogo é o Espírito. Jesus disse: eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vocês já viram alguém pegando fogo? Impossível ele ficar assim. Ele vai estar tentando de toda forma se mexer, porque o fogo não vai deixar ele quieto. Aleluia. Tem fogo aí? Quem tem fogo, ora em língua, gente. Sem ninguém mandar. A língua não vai conseguir parar com... É fogo. A Bíblia diz que pousou como fogo e as línguas... A maior ferramenta que Deus te deu é a oração em outras línguas. O diabo não entende, a mente não entende. Quando eles vêm entender, você já está no resultado. A Bíblia diz que quando você ora em línguas, edifica-se a si mesmo. Quer crescer rápido? Ora em línguas. Quer ser sólido na fé? Ora em línguas. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ora em línguas. Atrai a presença de Deus louvando, porque aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Como é que um homem abre cadeias, não só dele, mas dos outros? Correntes são quebradas sem ter uma chave na mão. Porque no meio da pressão, eles estavam dizendo que nada poderiam separar eles do amor de Deus, que eles tinham vencido a morte, o açoite, as prisões. Começaram a exaltar e todas as portas foram abertas. Diga para o seu vizinho: quando você se encher de Deus, não será só sua porta aberta. Deus vai abrir a porta de todos aqueles que estão presos, ouvindo o som da sua voz. Seu vizinho, sua avó, seu tio, seu parente, sua família, sua empresa, tudo vai ser destravado. No que você está preso? Se Cristo nos libertou, por que você ainda não cresceu? Se está tomando puro leite? O que nos prende em coisas que nós já deveríamos estar em outro nível. Porque estamos errando na mesma coisa? Porque não temos prazer de ler a Bíblia, de orar? De não vir à igreja só cumprir um ritual ou dar uma satisfação para alguém, mas vir para se encher, para ouvir Deus e saber o que Ele quer para a sua vida. Esse deve ser o motivo de vir à casa do Senhor. Aleluia. Porque ninguém pode te ajudar a não ser Ele. Que tal você está dormindo e acorda no meio da noite? Que tal se levantar e começar a orar em línguas? E o diabo tentar tirar tua insônia e você diz: agora você vai ver o que é bom. É igual aquele Didi dos Trapalhões fez uma vez, ele dormindo e a muriçoca e ele querendo dormir até que ele pegou ela. Ele disse: agora é com você, no ouvido dela. Uau, que tal fazer isso com o diabo, hein? Ele não vai conseguir pagar.
esse mês não dá, e essa doença, aí você pega e diz, peraí, escuta aqui, diabo, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Agora, em vez de reclamar e murmurar, pensando que Deus está contra mim, o Senhor é o meu pastor, Ele é minha força, Ele é minha porção. Pai, eu te amo porque eu dependo de ti. Oh, aleluia. Que tal ficar cheio, tão cheio do Espírito Santo? Jesus só venceu o diabo porque estava cheio do Espírito Santo. Pedro só venceu o seu temperamento porque estava cheio do Espírito Santo. Paulo só deixou de ser um assassino porque foi cheio do Espírito Santo. Ninguém na história do Evangelho que fez algo grande para Deus não estava simplesmente lá por estar, estava cheio do Espírito Santo ao fazer aquilo. Então, por que nós pensamos que vamos fazer alguma coisa sem sermos cheios do Espírito Santo? Jesus disse, não faça nada, não pregue, não saiam até serem cheios do Espírito Santo. Que tal não ir para o trabalho até ser cheio do Espírito Santo? Mas o medo de ficar desempregado é tão grande, e aí não consegue descobrir a grandeza do Deus, do dono do ouro e da prata que você tem. E aí fica escravo de um salário, podendo Deus te fazer um empresário. Não tenha medo de nada, só de perder Deus. Medo de perder emprego, medo de ficar desempregado, é porque não está cheio do Espírito Santo ainda. E se o diabo disser que você vai ficar desempregado, já ameaça ele logo. Opa, glória, eu vou dar as 8 horas de trabalho na igreja orando. No instante ele arranja um emprego para você. Aleluia. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Ele habita no esconderijo do Altíssimo, e à sombra das suas asas nós nos escondemos. Mas nenhum murmurador entra debaixo das asas. Nenhum medroso entra lá, porque Deus não te deu espírito de medo. Diga para o seu vizinho, você está com medo de quê, meu irmão? Diga para ele, vamos ficar cheio do Espírito hoje à noite. E você vai saber, diga para ele, prega para ele agora. Você vai saber que medo vai sair, depressão vai sair, doença vai sair, miséria sairá, porque não faz parte do pacote de redenção que Deus deu para você. Isaías disse para nós, se quiser e ouvir, vai comer o melhor da terra. Jeremias disse, bem sei eu os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Passe a orar, vá me buscar, eu vos ouvirei, mudarei a sua sorte, aleluia. Deus vai mudar a sua sorte hoje à noite. Pega essa palavra pela fé. Deus vai mudar a sua sorte hoje à noite. Deus vai mudar suas finanças hoje à noite. Deus vai mudar a sua história hoje à noite. O poder do diabo é quebrado hoje à noite. Quando ficamos cheios do Espírito Santo, tudo muda. Cristianismo não é religião, é Cristo em vós. Pensa comigo, você carrega Deus, você carrega o Espírito, você carrega a palavra que criou tudo isso. Não vai faltar nada, meu irmão. Para de ter medo de falta, para de ter medo de câncer, isso vai morrer. Não, eu já morri, não vivo eu, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. A vida que operou em Cristo vivifica meu corpo. Todo tumor sexy, toda infecção desapareça. Uhul! O desespero do diabo acontece com a descida do Espírito Santo.
O diabo ficou desesperado, porque o que ele conseguiu resistir em todo o tempo era a promessa do Pai: derramarei do meu espírito, e eu serei o seu Deus, e vocês serão meus filhos, e eu serei vosso Pai, e vocês serão meus filhos, e eu estarei em vós, e andarei no meio de vós. Você não é um qualquer, você carrega a presença daquele que faz todas as coisas. Tem imperfeição na sua vida? Claro, o homem caído ficou imperfeito, mas o homem espiritual, aquele que nasceu de novo, que habita dentro de você agora, é lá que reside o Espírito Santo. Ele está aí dentro querendo fazer seu mundo brilhar de novo. Ele estava lá parando sobre as águas, para que as trevas não invadissem tudo. Havia as trevas, mas o Espírito estava lá, dominando para as trevas não possuir tudo. Até que Deus veio e liberou palavras, e aquele Espírito pegou a palavra de Deus e deu luz. É claro que ele viu as trevas, mas ele preferiu chamar a luz, porque Deus é luz, e você só pode chamar o que você é. Aleluia. Então ele ordena: haja luz. Em outra mão ele estava dizendo: tenha o que eu tenho. Você precisa dizer: haja luz na sua vida. Para de dizer o quão está problemática essa situação e parece que está piorando. Haja luz. Aleluia. Haja provisão. Haja ânimo na minha vida. Chega de desânimo. Deus disse para mim quando eu estava com uma terrível dor de dente. Eu não sabia que tinha poder para curar dor de dente. Foi lá sentado, Paulinho, numa calçada. Você já prestou atenção como dor de dente é demoníaco? Só vem à noite, quando todo dentista está dormindo. É impressionante como tem uma série de coisas. E eu estava lá e o dente, aquelas que latejam, sabe aquelas que faz tum, tum, tum. E o Espírito Santo disse: por que você não ri disso? Eu disse: Senhor, se eu soubesse como eu estou, o Senhor nem falava, ficava quieto. E até que Deus disse para mim: ok, enquanto você está emburrado e desse jeito, o diabo está rindo de você. Até quando você vai deixar ele rir de você? Você sabia que eu estou assentado no trono rindo? Se você tem e vê problemas, imagina quanto eu os vejo. Quantos problemas vêm a Deus por minuto, segundo, milésimo de segundo? E nenhum deles eu disse: eita, isso aí eu não pensei, ó. E agora, Jesus, o que é que a gente vai fazer? Ele está sentado no trono rindo. A maior ofensa que você faz a um inimigo que te ataca é rir. Não é nem revidar com palavras, é só rir. Porque você zomba do que ele está dizendo, ele diz: o que é que eu estou falando com você? O que é que você está rindo da minha cara? E ali o Espírito Santo me ensinou: ria disso aí. E eu comecei a rir. Fui curado do dente. Fui curado de dengue rindo. Então não me diga que não funciona. Pagamos conta rindo. Colocamos elas no chão e começamos a dançar, porque Deus disse: se elas tivessem paga, você não ia rir? Por que não faz isso agora então? Se você espera que aconteça, nunca acontece, porque eu faço pela fé, e fé é celebrar antes. Aleluia. E nós fizemos aquilo com todas as caixas embaladas, esperando um carro para mudar, sem saber para onde direito a gente ia. A única coisa que a gente sabia era um quartinho que a gente ia morar. E nós começamos a rir naquela manhã. E o irmão que tinha prometido vir trazer o carro dele para pegar a nossa mudança e ir morar naquele fundo de quintal, chega no outro dia para nós, senta no sofá, começa a chorar e diz: Deus falou comigo. E eu disse: claro, foi ele que falou mesmo, que eu sabia a peça que era. E aí ele disse: Deus me mandou sustentá-la até que o ministério volte a trabalhar. Vou pagar todas as suas contas atrasadas.
Ele pegou aqueles mesmos papéis que estavam com a marca dos tênis em cima. Levou para a casa lotérica, pagou tudo. Veio na vizinha que era dona da casa, pagou todos 6 meses atrasado e pagou mais 6 meses para frente. Deus ainda está disposto a fazer o impossível, desde que você creia nele. Deus disse para mim domingo de manhã na igreja do pastor Cleone, quando eu impunha as mãos sobre os irmãos. Ele disse: quem crê, recebe, e quem recebe, ri. Eu duvido você receber algo bom e maravilhoso para não rir. Você pode ser o mais carrancudo que for. Nem você vai fazer pelo menos assim. Mas vai rir. Porque a bondade do Senhor, aleluia, está disponível para nós hoje à noite. Você muda, a Bíblia diz que Deus muda tempos e estações. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Deus muda isso. Deus muda isso, irmão. Vamos ficar cheios do Espírito Santo. Saia daqui cheio do Espírito Santo. Eu quero lá saber o que vão pensar de mim, ninguém está pagando minha conta mesmo. Só Deus sabe o que eu estou passando em casa, de afronta, disso, daquilo outro. Eu vou me embriagar do Espírito Santo hoje à noite. E a Bíblia diz que todos ficaram cheios. Diga para o seu vizinho, todos ficaram cheios. Diga, é para você, é para você, é para você. É para você hoje à noite, é para você hoje à noite. É para você hoje à noite. Todos aqui podem ficar cheios. Todos me ouvindo na internet podem ficar cheios do Espírito Santo. Está desanimado? Fique cheio do Espírito Santo. Está ofendido? Fique cheio do Espírito Santo. Está decepcionado? Fique cheio do Espírito Santo. Está com a grana curta? Fique cheio do Espírito Santo. Está sem saber para onde ir? Fique cheio do Espírito Santo. Ele vai colocar você no caminho de vitória. Atos 2:4, Atos 4:31 diz assim. Atos 2:4 primeiro. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Todos ficaram cheios, todos passaram a falar. O Espírito Santo não pegou a língua deles para falar, eles começaram a falar. Então não espere arrepio, porque estamos tendo e lidando com coisas espirituais. Não espere uma emoção, haja em fé. Talvez você tenha um arrepio, talvez você tenha uma emoção, mas haja em cima da palavra. Quem ora em línguas, ora a Deus e não os homens, e em espírito fala mistério. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Aleluia. Atos 4:31 diz assim: todos eles tendo eles orado, tremeu o lugar. Tendo eles orado, não diz que Deus orou, não diz que o Espírito Santo orou, eles oraram. Os membros do Verbo da Vida, Jundiaí, os visitantes hoje à noite, oraram e tremeu o lugar onde estavam reunidos. Imagina que nível de oração estamos falando aqui. Você vê pessoas tremendo e já age o máximo em um prédio tremendo, sem terremoto, só por causa da presença. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. Olha para o seu vizinho e diga: não se atreva a sair daqui hoje à noite sem ficar cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, diga para o seu vizinho: não se atreva a sair daqui hoje à noite sem ficar cheio do Espírito Santo. Já dá uma rajada de oração em línguas aí ao lado do seu irmão. Vamos. Nós vamos correr a carreira que Deus tem para a nossa vida. O inferno não vai nos parar, dinheiro não vai nos parar, opressão não vai nos parar, porque quanto a mim, eu estou cheio do Espírito Santo.
Diga, todos foram cheios do Espírito Santo. Vocês já viram Atos 2:4? Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, pastor Luiz, os mesmos que foram cheios lá, foram cheios de novo. Aleluia. Atos 6:3-5, presta atenção. Meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios, para ser diácono, pastor Lucas. Cheios, para ser diácono, para distribuir comida na porta. Imagina, para pregar, tocar, cantar. Se há uma exigência de ser cheio para entregar comida, fazer o social e o espiritual, irmãos. Preste atenção, escolhei homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de sabedoria. Os quais, olha só, encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, diga para o seu vizinho, quanto a nós, significa dizer, nós já estamos cheios e vamos nos encher mais. Nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É mais do que emprego isso. É mais do que uma carteira assinada. É se encher de Deus, da palavra de Deus, para transmitir Deus para os outros. Não faça como aquele cara disse ao pastor Luciano Subirá. Ele liga para o pastor e diz, está fazendo o que? Ele diz, estou orando, meu irmão. Estou tendo um tempo de oração. Ele diz, já que o senhor não está fazendo nada, vamos ali comigo. Quando a Bíblia diz que devemos orar em todo tempo no Espírito. Orar com toda oração e súplica. Existe uma resistência na oração. Você pode até desejar, mas passar a orar é outra coisa. Você pode até se planejar para orar, outra coisa é ir orar. E é a prática que traz resultado, não o desejo de fazer aquilo. É a prática. E nunca desconsidere. Ouvir uma voz, jejue hoje é Deus. Nunca o diabo vai te mandar fazer isso. Ouvir uma voz, e aquela voz não vai vir como de Hollywood não, tá? Vai ser como se você estivesse pensando, pensa que é coisa de sua cabeça, mas não é. Ouvir uma voz, perdoe, é Deus falando contigo. Ouvir uma voz, dê, é Deus falando contigo. Ouvir uma voz, vá para a igreja, é Deus falando contigo. Está dormindo, ouvir uma voz, se levanta e vai orar, é Deus falando contigo. Então não me diga que Deus não fala com você. O diabo nunca vai te mandar ler Bíblia, nunca vai te mandar dizimar, nunca vai te mandar. Vocês viram o que eu postei hoje? Vocês viram? Estamos aqui tendo que cortar a energia da igreja. Isso é papel que o diabo quer, porque os irmãos não estão sendo fiéis em dízimos e oferta. O eletricista. Triste aquilo, não? Mas é uma verdade. Por que temos sido pobres com um Deus tão rico? Hã? Por que 10% nos define quando ficamos com 90%? Então, porque se você acha que 10% é muito, então troca, dá os 90% para ele, fica com os 10%, já que você acha que é muito. Então troca. Vocês estão comigo? Agora, presta atenção. O parecer agradou a toda a comunidade, versículo 5. E elegeram Estevão, cheio de quê? E de quê? Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo é cheio de fé. Ah, minha fé está pequena, não tenho fé para aquilo. Que tal se encher do Espírito Santo? Ali, quantas vezes eu já vi minha esposa cheia do Espírito Santo na cozinha, fazendo comida. Cantando. Ela sabe mais ainda do que eu hoje. Tem uma música que ela canta, diz, tu conhece essa música? Claro. Está lá na cozinha, liga lá a TV lá, na Sky lá, e bota o som e está lá louvando. Liga o iPad dela, está lá aprendendo receita e botando louvor e cantando. Se enchendo do Espírito. Ela não está lá 24 horas de joelho, mas ela está lá 24 horas conectada com o Espírito.
Você não tem, nem eu, ninguém consegue passar 24 horas de joelho. Eu mesmo não consigo 10 minutos. Eu gosto de orar mais em pé. Meu irmão, não importa a posição, importa o coração. Religião é que diz, tem que fechar o olho, virar para o lado de cá, é Velho Testamento. A nova aliança, Deus vive em você. A comunicação está entre o seu espírito. Já que oração tem que ser de olho fechado, é bom ninguém estar na sua frente dirigindo o carro, correto? Então, dirigindo o carro, você nunca vai dirigir, porque você tem que fechar o olho. E quantas vezes eu já fiquei cheio do Espírito Santo dirigindo meu carro? Ao ponto de que eu percebi a cadeira do meu lado baixar. A presença foi tão grande que eu tive que encostar o carro. Aleluia. Então, se Deus fosse religioso, você tomando banho, ele nem entrava lá, né? Mas ele está dentro de você. Orar separado dele é loucura. Não é parte da aliança. A nova aliança é Cristo em você. Orar pensando que Deus está lá em cima, ao ponto que você vai orar e um dia Ele vai te ouvir, está fora. Ele vive em você. Ele disse, eu conheço teu pensamento. Antes de você pensar e falar, eu já sei o que é que você vai dizer. Então, onde é que Ele está? Diga, Cristo vive em mim. Atos capítulo 4, versículo 8, depois que Pedro e João levantou o paralítico e houve a perseguição, preste atenção agora no versículo 8 do capítulo Atos 4, 8, diz assim, então Pedro cheio, diga, Pedro estava preso. Ele estava preso, porque levantou um paralítico, mas mesmo preso ele estava cheio. Porque quem está cheio não está preso. Olha que ousadia. Autoridade do povo. E vós, anciões, eu estou sendo agora interrogado por um benefício feito a um homem. Vocês mataram Jesus, mas Deus ressuscitou, do que qual eu sou testemunha. Você entende o que é ser uma testemunha de um crime? É o maior problema para quem matou. Nós somos testemunha. Esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou. Lhe deu um nome sobre todo nome. E eu quero dizer para vocês, debaixo do céu, só tem um nome pelo qual ele será salvo. Se chama Jesus. Mas parece, você pensa que eles disseram glória a Deus e aleluia? Mandaram foi açoitá-lo. Açoitaram Pedro e João. Ameaçaram e disseram, não fala mais nesse nome. Mas lembra, eles estão cheios do Espírito. Quem está cheio do Espírito não tem medo de ameaça. Ele olha para ele e diz, ei, considere se a gente deve obedecer a vocês e desobedecer a Deus. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês falarem nesse nome, vão morrer. Eles foram para os seus. Se reuniram e disseram, gente, eles nos ameaçaram, que tal a gente orar? Senhor, concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar. Quando eles oraram assim, o prédio começou a tremer, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com intrepidez. Eu acho que hoje seria assim, irmãos, fomos ameaçados. O Sinédrio Chão, vocês já entenderam o nome, né? O Sinédrio Chão, vocês pegam a revelação. O Sinédrio Chão nos ameaçou, e se falar no nome de Jesus, todo mundo vai morrer. Aí alguém se levantaria e diz, é verdade, é sensato, temos que, Deus entende, temos que ficar quieto. Eles disseram, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, e é por isso que ficaram cheios. Não existe enchimento sem comprometimento. Tem que esperar. Se quiser encher o tanque do combustível, tem que esperar. Se quiser encher o tanque debaixo da pia lá, tem que esperar. Se quiser encher o copo mesmo lá no filtro, tem que esperar. Porque nós não esperamos o Senhor quando a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
A gente ora 2 minutinhos e já quer resposta. Ora 2 minutinhos, não sentiu nada, deixa para lá. Há poder, anote isso aí no seu espírito. Há poder na continuidade. Vou dizer de novo, há poder na continuidade. Continue orando, continue orando. Eu só consigo orar meia hora, então ore meia hora, até que o Espírito alarga aquilo dentro de você e você vai orar. 1 hora, 2 horas, até que você ore em todo o tempo no Espírito. Capítulo 9, vamos lá, Atos 9, 17. Uau, olha isso aqui. Atos 9, 17. Então, Ananias, diga Ananias, foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Como é que eu vou falar que o maior assassino de crente da época, do Ramais, é meu irmão? Eu tenho que ter muita afinidade com Deus para Jesus chegar para mim e dizer: Sérgio, vai na rua chamada direita. Tem um homem de lá chamado Saulo. A mente já fez, matou 1, 2, já matou 2.000. Sim, diga, Senhor, fala que o teu servo ouve, eis-me aqui para fazer toda a tua vontade. Esses versículos fogem na hora. Qual foi a concepção dele? Senhor, esse homem aqui veio para matar os crentes daqui. Aí o Senhor disse: vai. Não duvides, foi eu que estou te mandando, vai lá. Eu já lidei com ele nisso. Você não sabe o que Deus já lidou com as pessoas lá, então não tenha medo. Se Deus manda, já está resolvido. Quando ele chega, e aí Jesus disse algo tremendo: vai na rua chamada direita, porque ele está orando. Uau! O cara acabou de se converter, está jejuando e orando. Parece que a oração é a marca da igreja. Porque eles entenderam que tudo o que acontecia na vida de Jesus era resultado. E a pergunta foi: nos ensina a orar aí? Só pode nos ensinar a orar? Jesus disse: então vou te ensinar a orar. E eu acho que eles entenderam que os milagres, as curas, as consequências, era resultado de uma vida de oração. Jesus orava antes, orava depois, subia à noite, orava a noite toda. Ele estava sempre no espírito de oração. Despedia a multidão para subir para orar, de madrugada acordava para orar, orava. Venceu a morte, venceu o inferno, venceu as trevas, venceu tudo, pegou todo o poder, toda a autoridade, deu o poder para todos nós, sentou no trono e está lá orando. Porque a Bíblia diz que ele intercede por nós até hoje. Ministério de pregação, ele deu. Ministério de ensino, ele deu. Ministério apostólico, ele deu. Mas até hoje vive intercedendo por nós. Cada fraqueza na sua vida, Jesus está lá no trono. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Pai, tenha misericórdia dele. Espírito, vai lá. Aí de repente alguém do outro lado é acionado e diz: eu não sei porque veio o rosto de fulano na minha frente. E aí o Espírito diz: ora por ele agora. Você, não sei o que está acontecendo. É Deus ligando os conectores dele para a intercessão acontecer. Porque nada, diga comigo, nada acontece do céu para a terra sem oração. Está fraco na fé? Sua vida de oração está por um fio. Está sem unção? Sua vida de oração está vazia. Está sem desejo pelas coisas de Deus? Está orando pouco. A questão é que pessoas até oram, mas oram mais problema do que solução. Eles oram mais apresentando. Deus não quer saber do seu problema. Deus quer saber se você crê no que Ele disse. Uau! Porque se eu creio no que Deus disse, eu sou igual aquele neguinho lá do Instagram que eu gosto de ver ele todo dia. Aí ele começa a rir. Eu digo: crente é assim. Chora até não ter conhecimento do que Deus diz, mas na hora que tem conhecimento,
Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaba o choro, diga para o seu vizinho, engole o choro, meu irmão. Que tal começar a rir, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Presta atenção nisso aqui. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, que é o que eu vou fazer hoje à noite, impor as mãos sobre vocês, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Como é que Ananias sabia disso? Como é que Ananias sabia disso, que Jesus tinha aparecido para ele? São coisas que são reveladas pelo Espírito. Lembra? Cornélio está orando aqui, Pedro está orando do outro lado. 3 dias antes, Deus fala com Cornélio: manda lá em Jope, procura por Pedro, e manda ele vir aqui que ele vai dizer o que você tem que fazer. Ele pega 3 empregados, manda lá. Pedro está com fome, o pessoal está preparando o rango para ele ainda. Ele sobe no telhado e diz: eu vou orar um pouco enquanto vocês já... Cara, por que ele não foi assistir uma série? Por que ele não ficou simplesmente na varanda, olhando o negócio? Ele sobe para orar e a Bíblia diz: a fim de orar. Você vai entender que quando você mergulhar na oração, você vai ver que tudo perde valor. Tudo que tem aqui perde valor. Então ele sobe a fim de orar, ou seja, com o propósito de orar. Eu vou orar. E ele está lá orando. Olha como Deus vem na linguagem que o homem entende. O que foi que desceu do céu? Um lençol cheio de comida. Pedro estava com o quê? Ele estava esperando o quê? Comida. Então Deus sempre vai usar o que você consegue entender para te revelar o que Ele quer fazer. Aí Pedro diz: ei, aí o Senhor disse: Pedro, levanta, mata e come. Diz: o quê? Está pensando o quê, Senhor? Nunca comi nada comum e imundo. Deus diz: não faça comum ao que eu santifiquei. E isso repete-se 3 vezes. Quando Pedro insiste na religião dele, Jesus diz: ok, desce. Aí já começa a ordem. Não tem mais negociação. Deus detesta a religião. Ah, mas eu aprendi assim. É dessa forma. Deus diz: eu estou botando você no novo. Aqui é tudo novo. Desce. Tem 3 homens lá embaixo. Não duvida nada. Foi eu que mandei, viu? Você entende que eles entenderam que o evangelho era só para os judeus. Eles não tinham visão ainda que o evangelho era para toda a terra. Os gentios tinham direito àquilo e Pedro não queria nada com aquilo. Aí Pedro vai na casa de Cornélio e diz: uau, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus Cristo de Nazaré morreu, ressuscitou. Quando ele estava falando, a Bíblia diz: caiu o Espírito Santo sobre eles. Todos foram cheios e começaram a passar a falar em outras línguas. Pedro olhou para os que vieram com ele e disse: e aí, o que é que a gente faz? Eles receberam o Espírito Santo igual a nós. Aí o presidente do ministério, Tiago, lá em Jerusalém, diz: Paulo, vem aqui rápido. Ô Pedro, vem aqui rápido. Temos um problema. Vocês foram na casa de gentil, comeram com gentil e ainda pregaram o evangelho para o gentil. Sobe na reunião, eles estão sentados, todo mundo bombardeando Pedro, e ele disse: irmãos, eu ainda estava falando, o Espírito Santo caiu sobre eles. Quem era eu para resistir ao Espírito Santo? Todo mundo calou a boca, aleluia, porque quem manda na igreja é o Espírito Santo, o dono da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa ter a primazia em nosso meio. Oh, precisamos de reverência quando entrar na igreja, submissão a entrar no novo nível que Deus tem para nós. Rebelde não entra no novo patamar que Deus tem. Diga para o seu vizinho: para que recuperes a vista. Diga: recuperes a vista. Que tal Deus recuperar a sua visão hoje à noite?
Que tal recuperar a visão do primeiro amor? A visão do que é igreja, a visão do que é reino, a visão do que é a palavra, a visão do que é orar, a visão do que é depender de Deus. Que a sua vista seja recuperada hoje à noite. Não se ora para ter coisa quando Deus nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Vamos vir orar para buscar Deus. Vamos vir orar para Deus se manifestar. Venha orar para Deus se mover na sua vida e abençoar a vizinhança. Diga para o seu vizinho, fique cheio do Espírito Santo, fique cheio do Espírito Santo, fique cheio do Espírito Santo. Começa a salmodiar, vamos salmodiar um pouco ainda, vamos aí, mesmo sentado, começa a salmodiar. Minha força, minha luz, minha alegria, oh, tu és o meu amparo, o meu libertador, aleluia. Eu sou sarado, cante a sua situação em forma de louvor, vamos. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou o que Deus diz que eu sou. Tu és minha porção e a minha herança. Tu és minha salvação, oh, aleluia. Erere candala basore berianda la manaya. Reba candele manaya. Reba candele manaya so. Não há Deus como tu, Senhor. Nunca houve, nem haverá um Deus como o Senhor. Aleluia. Aleluia. Reba candala basore berianda la manaya re. Raba candala basore berianda la manaya sore beri candala baramanaya. Me dê sol e dó maior, só isso. Oh, recandalabasi tarabaraia. Oh, recandalabasote que tarabahas. Se encha do Espírito Santo. Vamos. Fique cheio do Espírito Santo. Não espere por ninguém, vamos. A torneira está aberta para você. Coloca teu balde aí, coloca tua bacia, teu copo. Coloca a tua taça debaixo dessa fonte, vamos. Abra a boca, vamos, levanta a voz, levante a voz, levante a voz. Levante a voz, vamos, não tenha vergonha, levante a voz. Começa a fluir solando, vá fluindo, vá fluindo, vá fluindo. Começa a salmodiar para o Senhor com seus instrumentos. Não toca mais para o povo, toca para Deus agora. Vá mais profundo, vá mais profundo, vá. Mergulhe mais, vamos. Quero beber das tuas fontes, Senhor. Beber das tuas fontes, Senhor. Eu não vou mais me preocupar. Vamos, se encha. Abra a boca, se encha, vamos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Cura vai estar se manifestando hoje à noite. Portas abertas, emprego, provisão, contratos milionários, novas empresas. Jesus.